Olá pessoal, eu sou o professor de História Osmael Oliveira. Quero acolher todos vocês que estão assistindo a essa aula e todo o projeto, né, da Sétima Direct Enem, né, e dizer que é uma alegria estar compartilhando com vocês esse momento, né, um momento diferente, um momento virtual, e que eu desejo desde já muito sucesso a todos, né, com a sua realidade, né, com suas emoções, seus desejos, e que, né, desde já vocês sintam-se parabenizados por estar participando desse projeto, né, num momento tão difícil para todo mundo, né, essa pandemia terrível, e vocês estão, né, firmes aí, apesar das dificuldades, estão seguindo, estão pouco a pouco, né, alimentando aí, aumentando a sua bagagem, o seu conhecimento, que é algo que é muito importante e que ninguém pode tirar de vocês, né? O conhecimento é único e ele é feito a partir de pequenos momentos, de pequenos compartilhamentos e muita dedicação. Então é isso, tá? Nós vamos falar sobre a história do Brasil e vem comigo que agora a gente vai fazer uma viagem aí no tempo. Muito bem, pessoal. Então você que está aí conectado, né, no canal da Sétima Direct, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Nós vamos fazer um aulão, né, um aulão de História do Brasil, ok? E eu espero que possamos compartilhar bastante conhecimento aqui, né, e que, de certa forma, eu contribuo também aí com mais um passo nessa carreira, nessa jornada que vocês estão prestes a começar. Então, eu selecionei algumas questões do Enem do ano passado, certo? E desse ano, de 2018, né? E aí, cada questão a gente vai fazer a leitura e depois a resolução e eu explico, tá? De forma mais geral, coisas importantes relacionadas a esse tema. Então, vamos começar com a questão 48 da prova do ano passado. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava: letra A, construir uma narrativa de nação. Letra B, debater as desigualdades sociais. Letra C, combater as injustiças coloniais. Letra D, defender a retórica do abolicionismo. E evidenciar uma diversidade étnica. Bom, então qual das cinco opções aí está correta? Então, antes da gente, né, chegar à conclusão, vamos falar um pouco sobre o IHGB, né, e um pouco do contexto do segundo reinado, né, que foi o governo de Dom Pedro II. Então, gente, primeiro devemos pensar o Brasil no século XIX. Né? O século XIX no Brasil foi justamente o século em que muitas mudanças ocorreram, como primeiramente a independência do Brasil, né? Um pouco antes com a vida da família real, e aí o Brasil é elevado a uma categoria maior, não só de colônia, mas a Reino Unido, né? De Portugal, Brasil e Algarves. Bem, logo depois a independência ocorre, né? Em 1822, e o primeiro monarca, o primeiro imperador aí brasileiro, é o Dom Pedro I, o filho do rei de Portugal, né? Dom João VI. Então é uma coisa bem, né, bem abrasileirada, assim, a colônia separa da metrópole, mas deixa o filho do rei como governante, né? Então é uma ruptura assim, muito lenta, né? Mas vamos pensar, quando Dom Pedro, né, governa 9 anos o Brasil e depois ele abdica do trono e vai embora para Portugal, lutar pelo trono também lá, né? Meio que se arrependeu de ser imperador do Brasil, mas o seu filho só tinha apenas 5 anos de idade, né, o que seria Dom Pedro II depois, e o Brasil ficou sendo governado por regentes, né, um conjunto de
um grupo de homens que governaria o Brasil até que o herdeiro se tornasse maior de idade. Mas ele acaba antecipando e com 14 anos assume o governo do Brasil, Dom Pedro II. Mas vamos lá. Esse século XIX, né, principalmente a partir de 1830, 1831, o projeto que eles vão pensar para o Brasil é, primeiro, vamos arquitetar uma ideia de nação. Então, para isso, eles vão pensar um grupo de intelectuais, de estudiosos, para estudar o Brasil, digamos assim. Né? E em 1838, isso já no início da década de 30 do século XIX, José Bonifácio, por exemplo, ele já propunha essa ideia de pensar na identidade do Brasil, né, da nação brasileira. Então, em 38, né, o cônego Januário Barbosa e o marechal Raimundo José Matos, eles sugerem a criação de um órgão com esse intuito, de fazer estudos, né, sociais sobre o Brasil. E é criado, então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, cuja principal função, cujo principal objetivo seria compreender aquele Brasil, aquele recém-Brasil, né, e construir uma identidade. Obviamente que isso não era uma tarefa fácil, né, nem seria do dia para a noite. Bem, para isso, né, como o enunciado da questão mostrou, muitos profissionais iriam atuar, né, antropólogos, geógrafos, né, historiadores, iriam catalogar, iriam identificar diversos aspectos do Brasil, das diversas regiões, né, das províncias do norte, como eles chamavam na época, né, o norte e o sul, e enfim, e reunir isso em estudos, né, inclusive uma revista, né, vai surgir desse conjunto, que é a revista, tem a imagem aí, ó, a revista trimestral trimestral do Instituto Histórico, né, Geográfico Brasileiro, tem o nome aí, é o senhor Dom Pedro II, né, e o que acontece? Em 1846, lança-se um desafio, né, um concurso na verdade. Como escrever a história do Brasil? Essa era a pergunta central. E aí, quem vence esse concurso, né, é um alemão, um viajante alemão, um escritor chamado Karl von Martius. E ele fica encarregado de escrever, então, a história do Brasil, a história oficial do Brasil, no século XIX. Aí. E a partir desse estudo, muitos outros vão se inspirar nele depois, né? E essa escrita vai ser no estilo de escrita do século XIX, que era uma escrita dita oficial, que valorizava grandes personagens, tentava resgatar figuras, né, como no caso, quem foram os fundadores do Brasil, né, quem foram as figuras importantes, os heróis nacionais. Então eles vão elencando aí essas figuras, como os bandeirantes, né, e vão sempre excluindo aquela população que eles, né, não consideravam importante, no sentido de como a história vê hoje, né, de que todos somos sujeitos históricos, então pobres, negros, né, ficavam sempre à margem desses estudos. Então, feito isso, né, a proposta era também que fossem criados os institutos das províncias, né, e a sede fosse na capital, Rio de Janeiro, e houvesse então nas capitais províncias, né, nas províncias também os seus próprios institutos. Então, com o tempo vão surgindo, né, um dos maiores foi o de São Paulo, né, o de Pernambuco também, que era chamado Leão do Norte, né, e é bem curioso, porque assim, muitos estudos foram feitos, né, estudos antropológicos, historiográficos, e é bem curioso no livro O Espetáculo das Raças, de Lilia Schwartz, que ela fala um pouco disso, né, de como os institutos foram responsáveis por comandar essa história do Brasil do século XIX, né, elencando seus heróis e tal, e também mostrando como vários estudiosos, né, que falavam da miscigenação do Brasil, mas ao mesmo tempo eles propunham teorias, né, que estavam em alta na Europa, racistas, né? Inclusive eles mostravam que o Brasil, né, com a sua população negra, indígena, né, talvez não desse muito certo, então o ideal era embranquecer a sociedade brasileira. Então foram feitas até propostas de projetos, né, de embranquecer a população, para que com tantos anos diminuísse a população negra e indígena e prevalecesse a população branca. Né, e para isso tiveram estratégias, né, inclusive de vida de imigrantes europeus, né, até políticas depois, né, lógico, já no início do século XX também, políticas eugenistas, né, de fazer isso, de achar que a população negra e indígena seria meio que atrasada, seriam inferiores a uma população branca superior. Isso é o pensamento, né, do século XIX, científico.
Bem, então, dito isso, nós podemos observar agora as opções e, obviamente, perceber que a questão correta aí é a letra A. Né? O texto ficou bem claro da questão que o intuito desse projeto, desse órgão, era construir a narrativa de nação brasileira, né, de uma identidade nacional. Então, as demais a gente já percebe, né, debater desigualdades sociais, né, não, né, combater injustiças coloniais, menos ainda, né, defender a retórica do abolicionismo, não, né, o abolicionismo ele vai estar presente, né, principalmente a partir de 1860, tá, a partir de 1850 também, e principalmente por meio dos clubes, né, abolicionistas, dos jornais, certo? E a letra E evidenciar uma diversidade étnica, né, que na verdade existia a diversidade, mas que nunca foi evidenciada nesse projeto aí, né? Como eu falei agora há pouco, era a ideia de mostrar uma raça superior às demais, né? Ok, gente, então letra A da nossa primeira questão é a correta. Sim, outro exemplo, né, dessa ideia de nação é justamente esse quadro aí, ó, que Dom Pedro II encomendou, né? E esse quadro foi pintado por Pedro Américo, um paraibano, pintor paraibano, ele pintou lá na Itália, inclusive, em 1888. Já no final já do governo de Dom Pedro II, né, já estava em crise a monarquia, e foi encomendado o quê? Que fizesse uma pintura do momento da independência, né, da separação política, que o pai de Dom Pedro II estaria presente. Então, seguindo, né, o estilo romântico, né, o romantismo do século XIX, a ideia de exaltar heróis, de colocar uma imagem de exaltação da nação. Então, o que é que Pedro Américo retratou aí? Né? Um momento que, na verdade, não chegou nem perto disso, um momento épico. Né? Parece até uma cena de Game of Thrones, né? A série, ou O Coração Valente, aí, o filme de Mel Gibson. Pessoal tudo com a roupa de luxo, né? Espadas, chapéus levantados, né? Enquanto três figuras ali ao lado esquerdo estão, né, olhando assim, o que é que está acontecendo, gente? Né? Que gritaria é essa? O que esse pessoal quer? Será que eles estão com fome? Né? Obviamente que isso é uma imagem, né, na visão do autor, né, isso do Pedro Américo, em que ele pintou, retratou o 7 de setembro como ele imaginava, como ele estudou na época, né, exaltando o herói. Ó, Dom Pedro é a figura central, estão em cavalos, né, formosos. Na verdade, naquela época, para viajar se usava mulas, né? As roupas não eram desse estilo assim tão luxuosas para uma viagem, né? Esses soldados que estão ao redor, né? Ao redor de Dom Pedro, os dragões da independência, eles só foram criados depois, né? Não existiam nesse dia 7 de setembro de 1822. A casinha lá atrás, chamada Casinha do Grito, né? Ela também não existia na época. O grupo de Dom Pedro não estava assim tão à beirinha do Riacho Ipiranga, né, como está mostrando até o cavalo com a pata aí respingando água, né, e tal. Enfim, é um quadro belíssimo, né, que está lá em São Paulo, no Museu do Ipiranga. O nome do quadro é Independência ou Morte, só que ele é mais conhecido como O Grito do Ipiranga, mas o nome oficial é esse que eu falei, Independência ou Morte. E é muito bom porque assim, sempre que a gente pensa em independência, a gente pensa nesse quadro, né? Mas, né, até nas fofocas históricas, né, que existem, tá? Muitas fofocas históricas, fala-se até, né, em off que Dom Pedro estava com problemas intestinais, né, com algumas questões aí não muito agradáveis e não estava tão assim formoso, então, né, sequer o grito, né, muitos historiadores contestam se o grito existiu, né, a história ela é também, né, ela é fruto da sua época, então esse mito da independência ele pode ter sido muito bem construído ao longo do século XIX e no começo do século XX com a República. Né? Então esse aí é um quadro que retrata bem essa ideia de a nação brasileira. Né? Que na verdade a gente vê ali, enquanto o pobre, o negro, né, o vaqueiro lá no lado esquerdo estavam meio que sem entender o que estava acontecendo ali. Bom, foi só para exemplificar, certo? Vocês podem ver um artigo bem legal sobre esse quadro no blog da professora Joelza Esther Domingues. É só colocar no Google que aparece aí, tá? Ela faz uma análise bem interessante desse quadro, mostrando detalhe por detalhe. É um blog muito bom de história. Vamos para a próxima questão. 49, né? Também do ano passado. Para dar conta do movimento histórico, do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação
baseado na história oral, que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por... Então, antes da gente ler as opções, vamos ver um pouco do tema da questão, certo? Não, vamos ler primeiro, Vamos lá, letra A. Focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização técnica, permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais. C. Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico. D. Promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem. E letra E. Registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Pronto, então é as cinco opções. Vamos falar um pouco então sobre a questão, que ela está envolvendo aí fontes históricas, e a história indígena, de certa forma. Bem, então a primeira coisa que a gente deve pensar é também sobre o século XIX. O século XIX ele foi muito decisivo para as ciências no geral, e para a história também. A história enquanto ciência ela foi o século em que ela se concretizou. Só que no século XIX, os historiadores, um grupo de historiadores pensava o seguinte, a história só é história se existir escrita, a partir do momento que foi criada a escrita. Por quê? Porque para eles só era válido e só era importante as fontes que fossem escritas, textos ou documentos oficiais de cartório, de governantes, de impérios, etc. Porque eles consideravam como fosse uma fonte oficial, uma fonte, a única fonte digna de verdade. E é por isso que existe o termo pré-história. Esse termo é do século XIX, tá? Se vocês usarem ainda, usem só como forma de organização, mas, enfim, é um termo ultrapassado que a gente deve saber a origem dele. Por que pré-história? Porque pré, quer dizer antes. Então, ele se refere a essa divisão, a divisão tradicional da história, pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Essa pré-história, eles querem dizer o seguinte, que tudo que os seres humanos viveram antes da invenção da escrita, que foi mais ou menos entre os séculos 5 e 6 a.C., tudo que foi vivido até ali não teve importância, porque não existia a escrita. Então, toda a história daqueles homens, das cavernas, o desenvolvimento da agricultura, de ferramentas, de organização de aldeias, nada daquilo para o século XIX valia, porque não tinha escrita. Ok? Então, o termo pré-história quer dizer antes da escrita. Bem, no século XX isso foi revisto, principalmente pelo grupo de historiadores franceses, na chamada Escola dos Análises, em que se questionava o porquê de apenas a fonte escrita ser considerada. Então, a partir da Escola dos Análises, e depois das várias gerações, foi se ampliando o conceito de fonte histórica, que fonte histórica não era apenas o escrito, que o ser humano deixava muitas outras formas de vestígios possíveis para se estudar o passado, para se investigar o passado e entender o presente. A exemplo, vamos pensar da época mais remota, as pinturas rupestres, os símbolos que eram feitos nas cavernas, instrumentos de trabalho, de caça, restos até de fogueiras que eram feitos de agrupamentos humanos. Nós temos vários sítios arqueológicos até no Brasil. Enfim, toda a sabedoria que existia, lógico que a gente está falando de 10 anos, até de milhares de anos, tudo aquilo estava sendo desconsiderado. E não, passou a pensar o quê? Que existem muitas formas, uma diversidade de fontes históricas, e que é possível sim, a partir de uma construção, de um problema que o historiador ele vai elaborar, e ele vai a partir daquelas fontes investigar o passado.
Então muitas outras fontes passam a ser aceitas, né, a ser revistas, como documentos escritos, às vezes ditos não oficiais, como diários, cartas, né, fotografias, registros rupestres, pinturas, cartões postais e, né, uma das últimas, digamos assim, dessa ordem, a oralidade, as fontes orais, né, que nós vamos chamar na metodologia de história oral, que é basicamente, né, não basicamente, mas a principal fonte é a entrevista. Né, no caso, o historiador, ele vai, né, entrevistar um sujeito, né, sobre determinado tema, ou sobre uma história de vida, sobre a sua biografia, e a partir daquela narrativa, daquele relato oral, ele vai analisar aquela fonte, assim como também se analisa uma fotografia, um texto, né, com seus métodos próprios. Então nós chamamos de uma revolução das fontes, né? E a história também ela passou a ser estudada junto com outros campos, né? Com a psicologia, com a geografia, com a antropologia. E assim o campo da história ele passou a ser mais rico, né? Porque ele passou a contar com essas ferramentas, digamos assim, né? Como a arqueologia também, que é importantíssimo, paleontologia. Então, gente, a história oral, eu destaquei esse livro aí, que é um livro clássico, né, sobre a história oral, do autor Paul Thompson, que ele diz A Voz do Passado. Né? Então, se a gente for levar a ideia das fontes escritas do século XIX, né? Então quer dizer que a gente vai, até hoje, né, ignorar, se a gente fosse usar ainda essa ideia, a gente ia ignorar milhares de pessoas que não dominam a escrita, por N motivos, e quer dizer que essas pessoas não têm história, não têm, né, seu ponto de vista, sua importância, né? Claro que tem. Né? Então, tem uma passagem do livro de Paul Thompson que ele diz que a história oral ela democratizou, né? Também ela incluiu muita gente que era excluída, porque, por exemplo, não sabia, era uma pessoa analfabeta, isso não quer dizer que ela não tem história. Né? Então, a ideia de incluir, por exemplo, hoje nós temos um número muito alto no Brasil de idosos, né? De idosos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem, e a história oral é uma importante ferramenta aí, uma metodologia para incluir, para, né, revelar essas histórias que estão ocultas, que estão invisíveis. Então, na questão ele fala de como a história oral foi importante, né, como uma experiência baseada na história oral, para entender os deslocamentos de indígenas que estavam nas cidades, né, no contexto urbano, e para perceber como era, né, como era a sobrevivência, como era o enfrentamento que eles tinham, né, enquanto seres invisíveis. Né? Então essa frase final é muito forte, o enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Quer dizer, são populações indígenas que estão nas cidades, mas que ficam invisíveis, né, para o governo, para muita gente. Bom, então, pelo texto, né, que a gente acabou de ler sobre o nosso passeio sobre as fontes históricas, né, a justificativa, então, a correta seria a letra E, né? Registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Né? Então, muitos grupos indígenas muitos indígenas que estivessem distantes, né, da escrita, né, a história oral foi uma forma de alcançar essas pessoas. A gente não está falando também de todos, né? É um texto específico sobre essa questão, porque existem muitos grupos indígenas que dominam sim a escrita, né? E que estão em diversos campos da nossa sociedade, né? Na universidade, na escola, enfim, na fábrica. E veja que a letra ela está totalmente de acordo, né, com o que a questão está mostrando. Né? Essas trajetórias de sujeitos invisíveis, né, e que a história oral passaria então a torná-los visíveis, né, nesse sentido. Ok, gente? Bom, as demais estão, né, fora. Né? Por exemplo, a letra está falando de empregabilidade, carentes, né? Não, tu está falando de especialidade técnica de grupo nenhum, né? Estatísticas ausentes e estatísticas, né? Também a questão não fala disso. Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico, né?
no caso aqui de tornar neutro, né, um viés ideológico, o texto não está falando sobre isso, né, nem de promover o retorno de grupos para suas aldeias, não. Ninguém está falando disso, não. A gente está falando, né, de alcançar esses grupos que estão nas cidades. Então, letra E, tá bom? Registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Ok. Continuando, né? Agora a questão 80, também do ano passado, tá bom? Bem, a população africana residente nesta província, bem como a de todo o império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, que variam em costumes e religiões. Aqui segue o maometismo, a qual pertencemos. É uma população pequena, porém distinta entre si, e notando a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe de polícia licença para exercermos o culto. Ok. Sim, gente, uma coisa, sempre leiam a referência, tá? do trecho, quando tiver uma citação assim, sempre leiam. No caso aqui, ó, né, qual é o tema? Ó? O nome de qual foi tirar o livro. O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro. Então é um texto falando sobre escravidão, né? Uma coisa específica dentro da escravidão que é tão ampla, falar sobre escravidão no Brasil. Então sempre leiam, tá? De qualquer questão, de qualquer área do Enem, sempre leiam a referência. Então, o pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo naquele contexto o quê? Vamos lá. Letra A. Criticar a doutrina oficial. Letra B. Professar uma fé alternativa. Letra C. Assegurar a cidadania política. D. Legalizar os terreiros de candomblé. E letra E. Eliminar algumas tradições culturais. Vamos para a contextualização. Né? Então, como eu disse, falar da escravidão é um tema muito amplo, muito complexo, muito diverso. Né? Até porque a escravidão no Brasil foi de uma forma, a escravidão nos Estados Unidos, né, foi de outra, né? No Haiti, tá? Na América Espanhola, tiveram muitas experiências, algumas incomuns, mas foi muito diversificado. Né? Então eu quero que vocês observem esse mapa. Né? Então observe que toda a América, né, recebeu negros escravizados, africanos, né, escravizados, vendidos como mercadoria, né, a partir do século XVI. Agora olhem para o Brasil. Né? Vejam que do continente africano nós recebemos negros escravizados de duas regiões principais, né? Da região dos sudaneses, aí na parte mais norte da África, e mais ao sul os bantus. Okay? Então, um grupo de negros que vinham da parte sudanesa, dos sudaneses, muitos vinham de uma formação muçulmana. Eles eram inclusive alfabetizados, né? Conheciam trechos do Alcorão, até porque boa parte, vários reinos africanos que existiam, né, no século XVI, tinham o domínio muçulmano. Né? A exemplo ali daquela cidade, está mostrando Tombuctu, né? O reino do Mali, que era mais ou menos essa região, né? O reino de Gana. Então, vieram negros dessas duas regiões e a questão religiosa também era diferente. Embora fosse uma menor, bem menor, né, uma minoria que fosse muçulmana, mas vieram sim escravos com a crença, né, no islamismo. Então, eu quero que vocês observem o mapa mostrando isso. Né? As diferentes regiões. Vejam que da parte dos sudaneses vieram, por exemplo, para Salvador, né, e para a região de Pernambuco, ali em Olinda. Né? Enquanto que os bantus, principalmente de Moçambique, de Luanda, eles iam para o Rio de Janeiro. Né? Então, é um mapa mais geral. Certo? E no enunciado, a gente vê que eles estão fazendo um pedido. Né? A gente requer ao senhor chefe de polícia que a gente possa exercer o nosso culto. Ele fala até maometismo, né? Em referência ao profeta Maomé, que é o fundador do islamismo. Então, eles estão pedindo para que pudesse, né, ir fundados no artigo 5º,
Então vamos dar uma olhada nesse artigo 5º, né, da Constituição, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial. O que diz o artigo 5º? A religião católica, sim gente, a escrita é da época, tá? Então tá igualzinho como era o português da época. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, entendendo esse artigo, está dizendo o seguinte, que a religião oficial do Império, né, do Brasil continuava sendo a Igreja Católica, né, o cristianismo católico. Nessa época já existia o cristianismo protestante, as igrejas protestantes, não no Brasil, mas já havia tido a ruptura. Então a religião católica, a Igreja Católica seria oficial, inclusive era junta com o governo, né, era Estado e Igreja eram juntos. E as outras religiões seriam permitidas, contanto que fosse no âmbito particular, doméstico, né, e não tivesse nada público, nas ruas, etc. Como havia as manifestações católicas, né, procissões, missas ao ar livre, e isso não podia no caso de outras religiões. Então quer dizer que o artigo 5º estava assegurando, né, teoricamente, o culto a outras crenças, outros credos. Só que se a gente viu na questão, né, na fonte histórica aqui, que eles estão pedindo que cumprisse o artigo 5º, quer dizer que isso nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes não era cumprido. Ainda mais se for falar de uma população negra, né, que o racismo era enorme, né. Então, gente, eu trouxe essa imagem também aí, ó, vocês observarem aqui, né, que falando em escravos, negros escravizados no Brasil, muçulmanos, houve uma grande revolta também na Bahia, né, em Salvador, no ano de 1835, chamada Revolta dos Malês, em que, né, vários negros, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos, se uniram, né, para lutar contra o sistema escravista. Então eles pegaram em armas, né, facões, e foram para cima, né, dos senhores, dos proprietários deles, e tentaram aí tomar, né, fazer uma insurreição e mais uma grande forma de resistência contra o sistema escravista. Bom, o grupo inicial de 50 negros, né, muçulmanos, eles, inclusive a polícia depois encontrou, né, uma espécie de amuleto que tinha, né, um escrito dizendo só Alá, né, Alá nos dará a vitória, ou a vitória de Alá, né, no caso Alá, o Deus, né, monoteísta, o Deus muçulmano, mostrando a ideia, né, da fé aí deles. Então, obviamente não houve sucesso, né, eles foram massacrados, né, mais de 70 foram mortos imediatamente, os restantes foi preso, foi torturado e condenado, a maioria foi condenada, né, à forca, outros à prisão, outros foram expulsos da Bahia. Enfim, é uma revolta muito interessante de pensar, porque foi uma revolta negra, né, foi uma movimentação negra de escravos, né, que estavam resistindo contra o sistema escravista, e existiram várias formas no Brasil, né, a exemplo dos quilombos, né, e de outros contextos que houveram. Então, né, a gente tem que pensar primeiro o seguinte, né, como é interessante essa fonte da questão, mostrando o quê? Que a escravidão, primeiramente, ela não foi aquela coisa como era passada, isso bem antes, de que os negros aceitavam passivamente a escravidão, né? Houve sim muita resistência, muita organização, né? Formação de grandes quilombos, né? Tem um artigo, que eu não lembro agora o nome, mas vocês podem pesquisar, de um engenho também em Ilhéus, vocês colocando engenho de Ilhéus, de um grupo de negros que pegaram as armas, pegaram as ferramentas do engenho e se refugiaram na floresta e fizeram um documento exigindo melhorias no dia a dia do trabalho deles, para o seu senhor, né? Que eles só voltariam ao trabalho se houvesse esse acordo. Então, quer dizer, a resistência negra foi muito forte, né, contra a escravidão, e essa questão mostra isso para a gente, tanto o texto redigido como a questão da revolta dos malês, que não é exatamente a questão, mas eu quero fazer essa ponte aí para vocês. Então, gente, obviamente que, de acordo com o texto, né, a gente pode perceber que a letra, né, B, os negros estavam exigindo professar uma fé alternativa, né?
As demais estão, né, incoerentes, né? Criar uma doutrina oficial, não, eles não estão exigindo isso, né? Até porque eles falam que era um pequeno grupo, né, que professava essa fé. Assegurar a cidadania política, como? Né? Como é que escravos iam, no contexto do Brasil, né, do século XIX, ia ter uma cidadania política para esse grupo. E legalizar os terreiros de candomblé. É interessante essa letra D, né? Tá errada, mas pela questão, a gente está falando do islamismo, mas os terreiros de candomblé, né, que foram muito perseguidos. Até hoje existe tolerância religiosa, né, com essas religiões de matriz africanas ou das religiões afro-ameríndias. As mais conhecidas são candomblé e a umbanda, né? Nós temos muito aqui até na nossa região mesmo, né? Porque geralmente não se fala muito, até por isso que eu falei a questão da intolerância, né? Existe muita intolerância ainda. De vez em quando sai uma notícia de um terreiro que foi invadido, que foi incendiado, que teve os santos quebrados. Então, quer dizer, isso é terrível, né? Pensar em 2020 e ainda existir tanta intolerância, né? Em vários âmbitos, como na questão da fé também. Então, a religião negra, né? A religião que os negros escravizados trouxeram para o Brasil, o candomblé, o culto aos orixás, era muito perseguido. Eles tinham que se esconder, eles tinham que disfarçar a crença, né? Isso é uma história bem difundida, inclusive, né? A questão do sincretismo, né? Misturava um santo católico com um orixá, né? Para quando houvesse a vigilância, né? Ou que fosse observado, eles estivessem cultuando, né? A fé católica, mas na verdade eles estavam cultuando a fé, né? Nativa de suas origens, né? Algum orixá, algum santo. E depois tudo isso vai se misturar e vai surgir também a Umbanda com elementos espiritismo, elementos catolicismo e elementos também africanos. Ok, gente. Então espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários, tá? Aqui do canal, do YouTube, que a gente comenta depois, certo? Vamos para a próxima. Questão 74. Essa é da página do Enem, aliás, de 2018, tá? Então, temos aí uma imagem, né? Tirada de uma cartilha. Observei essa imagem e eu consegui transcrever, consegui a transcrição. Ampliei, né? Vejam aí o texto, tá? Então vamos lá. Crianças. Sim, primeiro vamos ver quem é essa pessoa, né? Eu estou acostumado a muito ver a imagem dele, mas talvez vocês não. Claro que vocês já devem ter estudado. É o Getúlio Vargas, né? Que ele está muito bem sorridente aí, né? Cabelo muito bem penteado, né? Colocou bastante creme. Mas vamos ver o que ele estava dizendo na cartilha. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente, o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de agradecimentos aninhados em cada coração brasileiro. Faltou um fundo com piano, né? Faltou um fundo musical com piano, assim. Então, gente, essa imagem era de uma cartilha, né, que era distribuída nas escolas na década de 30 e também 40, em todas as escolas, né, do Brasil. Bem, então analisando essa imagem, né, essa pintura, esse desenho, essa cartilha aí, nós vamos aí para a questão. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de... Qual foi o intuito disso aí? A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental, atender à necessidade familiar de obediência infantil, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, ou letra E. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Qual será que foi o objetivo dessa imagem aí, colocada numa cartilha para crianças verem? Bem, vamos falar um pouco sobre Getúlio Vargas, né? Ou melhor, a era Vargas, porque o cara passou 15 anos governando o Brasil e depois voltou para governar mais outro mandato, né?
até que acontece um final bem trágico, né? Que vocês sabem. Não é nem spoiler, né? Ele se matou. Bem, Era Vargas, trabalhismo e propaganda. Essa questão fala muito sobre isso. Gente, a Era Vargas, os 15 anos do governo Vargas, né? Ela teve 3 períodos. O governo provisório, tá? Que começou em 1930, com a Revolução de 30, né? Revolução em aspas, né? Foi o termo que eles mesmos deram ao momento histórico em que Getúlio Vargas perde a eleição, mas ele chega ao poder por meio, né, de um golpe, né? Ele por meio de uma que ele chamou de revolução, né? Enfim, o período constitucional, que é o período já em que ele é escolhido, né? Pelos não teve eleição direta, mas ele é escolhido como presidente, né, como presidente e cria uma constituição. E depois o Estado Novo, né, a última fase desse governo. É um assunto que sempre cai no Enem, né? E a gente pode até ver depois um momento para falar só sobre a Era Vargas, porque ele é muito amplo, né? Assim como a escravidão também é muito ampla. E a gente está escolhendo apenas um tópico desse conteúdo, né? Então, quais foram fatos importantes da Era Vargas, né? Primeiramente vamos falar de 1932, né? Quando foi criado, né, o Código Eleitoral, e aí foi incluído, né, o voto feminino. Então, pela primeira vez aí foi incluída a mulher no sentido, né, depois de tantas lutas, né, se falava muito que foi Getúlio Vargas quem deu o direito ao voto feminino. Não, mas a gente deve pensar o tanto de lutas que houveram, né, lutas feministas, lutas das mulheres por direito ao voto. Tiveram passeatas, tiveram protestos, tá? No Rio de Janeiro, né, principalmente. Houveram muitas organizações femininas para que houvesse a participação da mulher na política, né, no voto. Então, em 32, no Código Eleitoral, e depois em 34 é oficializado na Constituição o voto feminino, né? Então, pela primeira vez, oficialmente a mulher passou a votar no Brasil. Então, em 1964, né, aí é promulgada a nossa terceira Constituição, certo? A primeira foi a do Império, 1824, a segunda foi já na República, né, 1891, e então aí começava a nossa terceira Constituição, que tiveram avanços, né? A criação da Justiça do Trabalho, o ensino primário gratuito, né, para todas as crianças, a questão do voto feminino, como a gente já falou, né, a nacionalização, né, das minas, enfim, tiveram muitos avanços interessantes. E quando estava chegando o período das eleições, né, que seria no caso em 38, estava já pertinho, então em 37 Getúlio Vargas ele vai anunciar para todo o Brasil que o Brasil estava sendo ameaçado, né, pelos comunistas, né, por os vermelhos, né, a União Soviética tinha mandado muitas pessoas para cá para fazer um plano, né, um plano terrível, comunista, vermelhinho, né, para incendiar igrejas, hospitais, né, invadir o Brasil. Era o plano Cohen, né? Esse plano seria um plano comunista para invadir o Brasil e dominar o Brasil. Bem, isso é balela, né? Era um plano falso, depois foi provado que era um plano falso, mas que nesse contexto de, né, perigo, né, de terror nacional, era preciso um governante muito forte, muito centralizador e muito, né, pulso firme para que continuasse governando o Brasil. Quem seria? Getúlio Vargas, ele mesmo. Então, em 1937, ele dá um golpe e cria o Estado Novo. Então, ao invés de ter eleições, ele permanece no poder, né? Então, ele aí permanece e depois cria a quarta Constituição, ele outorga a quarta Constituição, né? E teve duas coisas, né, muito importantes que a gente tem que destacar aqui. Primeiro, que no governo do Estado Novo, né, o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, tinha um caráter fortíssimo, né? O nome já está dizendo, né? Seria responsável pela propaganda, né, pela imprensa do governo dele, do Estado Novo. Então, cartazes, né? O rádio se tornou um símbolo do trabalhador, né? Aquele que trabalhava e comprava o radinho para ouvir o programa, né? Geralmente o programa voltado para enaltecer o seu governo, como o programa A Hora do Brasil, que era um programa que todo mundo parava para ouvir, né? De 6 horas da noite, para ouvir o programa com as notícias do governo. Então, o DIP ele era responsável por propagar, né, uma boa imagem do Estado Novo,
né? Mas também de censurar, de perseguir tudo que fosse contrário ao governo Vargas, certo? Então prestem atenção. Muitos jornais, revistas foram negados o registro para abrirem novos jornais. Os jornais da época eram todos revisionados, passavam por uma revisão muito forte. Qualquer crítica ao governo era censurado, né? Então, gente, o DIP, né, ele tinha essa função, né, de, através da propaganda, né, da imagem, enaltecer Getúlio Vargas, o seu governo, né, a imagem dele de o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, né, e realmente ele criou, né, ele organizou as leis do trabalho, né, a CLT, né, e nós chamamos esse fenômeno, né, da aproximação de Getúlio Vargas com os trabalhadores de trabalhismo, né, a ideia de o líder da nação, né, ficar tão próximo do povo, do trabalhador, né, como aquele que sempre estava com a mão estendida para o trabalhador. Criou as leis, né, que por outro lado criou também o controle, né, com os trabalhadores. Não podia ter greve, não podia ter, né, nada que fugisse, tinha que ser tudo certinho como ele queria. Então, gente, já dá para ter noção um pouco sobre a questão que a gente está falando, né? Tem também a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, que foi justamente no governo de Getúlio Vargas, né, que ele simpatizava muito com as ideias fascistas, né, nazistas, mas, né, falou mais alto. Estados Unidos, ele acabou se aliando aí aos Estados Unidos e lutando contra a Alemanha e a Itália, né. Bom, gente, então a questão aqui, né, o cartaz, ó, então dá para ver que essa cartilha foi feita, né, pelo DIP, né, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, e dá para ver justamente qual era o intuito então disso aí, né? Letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Cadê? Letra D, certo? Era essa a intenção, né? Era promover a imagem, né, para o povo, certo? Isso era típico das ditaduras mesmo, né? Na ditadura de 64 no Brasil vai ser semelhante, né? Os órgãos vão tentar sempre exibir o Brasil, né? Otimismo e tal, e por trás torturas, mortes, né, e tudo mais. Então, gente, o nosso tempo está, né, na verdade já chegou ao fim, né, o nosso tempo aqui dessa aula, da História do Brasil. Vocês vão ter também sobre História Geral, a professora Ana, tá bom? Eu espero que tenha sido, né, interessante para vocês. Para mim está sendo essa experiência muito boa. E é isso, gente. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem... Só foram 4 questões porque elas são extensas, né? E é melhor a gente ir aos poucos do que atropelar, né, temas importantes. Então, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, certo? Podem falar com o pessoal da Direct e a gente estamos aí para ajudar, para somar, né, nessa trajetória aí que vocês irão trilhar, né, de forma muito bonita. Então, muito obrigado a todos que assistiram a aula, todos que estão acompanhando, e nos vemos numa próxima aula aí. Valeu! Pessoal, e antes que eu esqueça, eu quero deixar para vocês algumas sugestões, como opções também de canais de conhecimento, certo? Então, o primeiro é o blog que eu falei durante a aula, que é o blog Ensinar História, professora Joelza Esther Domingues. Ele é um blog voltado mais para professores, porém tem vários artigos, tá? Inclusive sobre o Enem também, que pode auxiliar muito bem vocês a aprofundar mais sobre algumas questões de história, tá? Há uma série documentária de 5 episódios apenas, excelente, chamada guerrasdobrasil.doc, tá? Ele está disponível na Netflix, tá? E quem não tiver tem outras formas também de poder assistir. 2 Instagrams, tá? O primeiro é o Instagram do professor Rodrigo Teixeira, da conta chamada História Liberta. Ele posta coisas bem interessantes, né? Resumos, visões que a gente geralmente não está acostumado a ver nos livros, tal. É bem interessante as ideias que ele compartilha lá. E também um que eu gosto muito, que é o História no Paint, né? Que é esse arroba aí, História no Paint Oficial, que é um Instagram de memes, né? Então, os memes são uma forma muito divertida de estudar história, né? Porque só é possível entender um meme se você tiver conhecimento de uma temática histórica. Então, é muito rico o Instagram deles. Eu sempre uso, inclusive nas minhas aulas, né, presenciais, quando a gente voltar no caso, e sempre uso em avaliações, porque
o meme ele permite conectar, né, duas coisas. Alguma cena do cotidiano, né, que acontece, um personagem da TV, alguma coisa, com fatos históricos. Então você tem que associar os dois e entender. Então para isso você tem que dominar, né, determinadas temáticas. Então você, mesmo que você não entenda o meme lá no Instagram, você pode pesquisar para entender. Então é uma boa forma também de estudar a história através dos memes. E por último, gente, o podcast História FM, tá? No Spotify ou em outras plataformas também, no Deezer, tá? Que é um podcast, para quem não sabe o que é podcast, é tipo um programa de rádio, né? Você pode ouvir quando quiser. No caso, esse aí de história. E ele pertence ao canal Leitura Obriga História. Também um canal que eu super indico no YouTube, tá? Canal Leitura Obriga História, do professor Iclis, tá bom? Então fica aí essas dicas para vocês e nos vemos, né, na próxima aula aí. Valeu, gente. Um grande abraço.